Oi, gente, tudo bem? Hoje eu finalmente vim trazer pra vocês o vídeo mais aguardado de todos os tempos, pelo menos aqui no meu canal, lá no Instagram. Toda vez que eu postasse qualquer coisa, alguém pedia, por favor, conta como foi a sua experiência com a AB. Então, é isso que eu vim fazer hoje. Bom, se você não me conhece, o meu nome é Catarine. Eu tenho um Instagram onde eu falo sobre concursos públicos e tudo que envolve esse mundo. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você poder me seguir, tá sempre por dentro das novidades. E também aproveita, se inscreve no canal e deixa o seu like se você gostou do assunto desse vídeo, tá? Então, eu pensei em como fazer esse vídeo e eu cheguei no formato que vai ser o seguinte. Eu vou comentar nesse primeiro vídeo como foi a minha experiência com a prova de primeira fase no exame de ordem. Na parte 2 desse vídeo, eu vou dar dicas práticas de como estudar para essa prova. Já a segunda fase, eu vou fazer outro vídeo no mesmo esquema. Na primeira parte, eu vou contar como foi a minha experiência com a segunda fase, tudo que envolve isso, escolha da disciplina. E também eu vou contar no segundo vídeo dicas de como estudar para a segunda fase, tá? Eu acho que assim vai ser melhor porque aí eu consigo explicar com detalhes e eu acho que vai ser interessante. Então, como vocês podem ver, eu fiz 63 pontos e eu fiz o 22º exame de ordem. A data da prova foi dia 2 de abril de 2017. Para quem não entende mais ou menos como funciona a prova da ordem, ela acontece 3 vezes ao ano e o aluno de direito pode fazer a prova a partir do 9º semestre, ou seja, ele tem o 9º e o 10º semestre para fazer essa prova. E depois, se ele quiser fazer a prova depois de formado, também ele pode fazer a qualquer tempo. São 3 exames, normalmente o primeiro é em abril ou em março, depende muito também de quando cai o carnaval, e assim sucessivamente, sabe? E temos a segunda fase mais ou menos 45 dias depois, aí já vem a primeira fase, e assim até acho que a última segunda fase do ano é em janeiro, mais ou menos. Então, você tem 3 oportunidades de realizar essa prova. Nos últimos exames, há muitos anos, a organizadora dessa prova vem sendo a FGV, que é a Fundação Getúlio Vargas. E o exame de ordem que eu fiz foi no valor de R$ 240, mas eu sei que ele teve um reajuste depois da minha prova. Se eu não me engano, tá 260 ou 280. Sim, gente, é muito caro. É tipo a inscrição de uma prova de magistratura ou até mais. Bom, agora eu vou contar um pouquinho de como foi a minha experiência. Antes de eu contar como foi, eu tenho que contextualizar. Eu fazia faculdade na universidade pública, que é a Universidade Federal de Roraima. E a gente teve 2 greves, né, durante o período dos 5 anos que eu estudei lá. E durante o meu 8º semestre, a gente ainda estava em recuperação. Então, o meu semestre não acabou do jeito normal, né? Ele não acabou em dezembro, final de novembro, por ali. Ele só veio acabar em fevereiro. Então, quando é que eu tive férias? Eu tive férias em março. E isso, minha gente, bagunçou minha cabeça toda. Porque eu sempre tive na minha mente que eu queria fazer o primeiro exame de ordem já no 9º semestre. Por quê? Ou eu passaria e me livraria logo disso, que era o plano, ou 2, eu não passaria e teria outras oportunidades ainda antes de terminar o curso de Direito. Eu não queria deixar isso para depois de jeito nenhum. Só que eu não sei o que aconteceu. O 8º semestre, eu lembro que ele foi um semestre bem conturbado, assim, eu tive muita disciplina, muita coisa difícil. Então, eu fiquei meio confusa e não me atentei às datas das provas. E aí, quando eu me toquei de que eu estava finalizando o 8º semestre e que já poderia realizar o exame, estava muito próximo. E aí, eu e as minhas amigas, a gente ficou se questionando se faria ou não. Aí eu falei, acho que eu não vou fazer não, porque não era assim que eu queria fazer esse exame, eu queria me preparar. Já tinha até comprado uns cadernos para separar para fazer só para a OAB, que não deu certo, mas eu vou contando para vocês. E aí,
elas botaram pilha, eu resolvi fazer, porque, né, o meu plano permanecia de pé. Se não desse certo, eu ainda teria mais 2 exames antes de concluir a faculdade. Depois que eu decidi que eu ia fazer, o que que eu fiz? Eu peguei o edital, eu dei uma olhada mais ou menos no que caía, e eu até que achei o edital bem parecido com editais de concurso, que era uma coisa que eu já tinha domínio, né? Já tinha feito algumas provas. Então, eu não achei, eu achei que tinham muitas disciplinas. Mas mesmo assim, eu peguei o edital, imprimi, eu lembro que eu imprimi até mais de uma folha, para ter sempre comigo. E aí, só que o que aconteceu? Eu tinha a intenção de fazer questões no site do que é concurso, de assistir algumas aulas, só que junto com quando caiu a ficha de que a gente tava no 9º semestre, eu acho que isso foi geral, sabe? Foi um final de ano muito conturbado, final de ano e começo de ano. A gente também se tocou, né, quando eu falo a gente, pessoal da minha turma, de que a gente já estaria no ano da nossa formatura, que a gente precisaria se organizar urgente para isso. E assim, gente, eu sei que isso é muito pessoal, então eu sei que nem todo mundo liga para isso, mas formatura era uma coisa que eu ligava muito, muito mesmo. Tipo assim, eu nem lembro porque eu ligava tanto para isso na época. Eu acho que é porque eu não fiz festa de 15 anos, eu também não tive muitas festas de aniversário, porque é questão financeira mesmo daqui de casa. Então seria a minha oportunidade de ser a princesa, né? E entrar para a faculdade de Direito na universidade pública foi uma coisa que eu lutei muito. Então eu queria, sabe? Eu tinha me organizado para isso, eu queria ter uma festa. Um dos motivos também de eu querer muito passar no concurso antes de concluir a faculdade era para poder financiar essa festa. Então, a gente aproveitou que a gente estava de férias e saímos atrás de orçamentos. Então, a minha rotina era de manhã até 2 horas no trabalho, 2 horas da tarde no trabalho, saía de lá, fazia alguma coisa e assim, umas 5 horas da tarde a gente já estava reunindo para se encontrar com vários organizadores, ou então para fazer reunião sobre o que a gente queria, qual era o valor que a gente estava disposto a pagar. E assim, gente, nisso, março passou voando, voando mesmo. Eu não consegui deixar de ir nas reuniões, porque, como eu falei para vocês, era uma coisa muito importante para mim. E quando uma coisa é muito importante para mim, eu não consigo deixar de me envolver. Eu tenho isso, sabe? Então, eu queria estar por dentro de tudo. Fui a todas as reuniões, eu fazia parte da comissão. E aí, março, que era o meu mês de férias e o mês para eu me preparar bastante para a prova da OAB, eu não consegui fazer o que eu esperava, nem o que eu achei que conseguiria fazer. E também, quando eu chegava dessas reuniões, eu chegava muito cansada, porque eu não sou uma pessoa de falar muito. Então, quando precisava falar, isso me desgastava muito. E não foi um período fácil pra gente. Acho que pra todo mundo que participou da organização, sabe? Porque são muitas coisas pra decidir. Normalmente as pessoas que fazem faculdade de Direito têm personalidades e opiniões muito fortes. Então, a gente teve muito, muito embate. Isso me desgastava muito fisicamente, mas bastante também emocionalmente. Então, eu chegava em casa de noite, eu não tinha ânimo pra estudar. Então, Catherine, você não estudou para o exame de ordem? Não. Esse foi o motivo de ter enrolado tanto para fazer esse vídeo. Porque eu não queria chegar aqui e as pessoas acharem que eu tava me vangloriando. Ah, a bonitona passou sem estudar. Não. Mas eu vou contar para vocês o que eu consegui fazer e eu acho que fez total diferença na minha nota. Então, o que eu consegui fazer? Eu peguei, como eu falei para vocês, eu peguei o edital para entender como é que a prova funcionava. Isso, gente, é fundamental. Eu sei que muita gente não faz isso, e aí é por isso que eu tô batendo nessa tecla. Peguem o edital e leiam o edital, gente. Só aí vocês vão ver o que vai ser cobrado dentro de cada disciplina, sabe? É o mínimo que qualquer pessoa que vai fazer uma prova, seja qual for, de concurso, de ordem, vestibular, qualquer coisa, você tem que ler o edital. Então, foi isso que eu fiz. E aí, logo no começo das férias, eu fiz um simulado, que foi o da minha última prova, que tinha sido o 21º exame. Então, eu peguei, imprimi, peguei no site lá, acho que foi o PCI Concursos, peguei a prova do último exame, o gabarito,
imprimi e simulei como se fosse o dia da prova. Água, caneta, tudo direitinho. E aí, nesse primeiro exame, para minha surpresa, eu fiz 48 pontos. E eu tinha achado a prova bem difícil. Eu não achei que eu fosse atingir os 40 pontos, porque realmente as questões são no nível pesado, sabe? Então, me surpreendeu até a cobrança elevada das questões, mas eu consegui fazer 48 pontos. E detalhe, quando eu fiz essa prova, eu não tinha estudado nem ética. Então, aquilo me deu muito mais confiança, acho que até confiança demais, porque eu não consegui estudar, como eu falei pra vocês. E aí, eu fiz esse simulado justamente para ter uma noção de como eu tava no nível da prova e também para ver o que eu focaria. Logo de início eu vi que ética era uma das disciplinas, acho que não, a disciplina que você deve mais focar, porque é pequena, tem muita questão para você treinar e é fácil, tem muita questão na prova. Eu acho que eram 10 questões, ainda no meu exame eram 10, eu não sei se agora tá 10 ou tá 8. Eu deixo aqui no bloco de informações para vocês. Então, foi isso que eu identifiquei. Que eu tava no nível bom, porque, gente, eu sempre fui uma aluna boa. Eu não era, assim, a mais CDF da sala, mas eu conseguia sempre tirar notas muito boas. Tanto é que a média final do meu curso foi 9,4. Então, era uma prova que me amedrontava, mas eu também sabia da minha realidade. E eu já tinha estudado para concursos, já tinha sido aprovada no concurso do TRT, por exemplo. Acho que sim. Acho que sim. Mas eu já vinha estudando, então eu tinha uma noção boa das provas. E foi isso que, inclusive, eu e as minhas amigas fizemos. Eu acho que eu tirei 48, a minha amiga tirou 40 e o outro tirou 42. Então, a gente viu que o nosso nível tava ok, que a gente poderia apenas aparar as arestas. Então, o que eu fiz? Eu me inscrevi no curso da Damásio para ter acesso aos eventos gratuitos. Aqui em Boa Vista, a gente tem uma unidade bastante grande da Damásio. Então, isso foi, eu e meus colegas de sala, quase todos fizemos isso. E quais eram os eventos gratuitos? Eram um simulado, o dia D, que era no dia anterior da prova, sábado ou no domingo, que é o dia inteiro de aulões de todas as disciplinas. E o gabaritando ética, que eu acho que é um turno só de ética. E aí eu me inscrevi em todos esses eventos. Eu fiz o segundo simulado. No segundo simulado eu fiz 52 pontos. Então foi aí que eu me dei mais assim um alívio. E eu fiz tanto o gabaritando ética quanto o dia D. E eu recomendo? Recomendo sim. Eu achei que a minha experiência foi bem positiva. O dia D é muito cansativo. E eu não tenho certeza se você consegue absorver muito. Mas eu vejo vantagem nesse aulão porque ficar em casa é um martírio. É muita coisa para você querer estudar ao mesmo tempo. Então você tá lá, você vê a piada dos professores, você consegue pegar uma dica aqui, outra ali, que pode ser que caia na sua prova. Eu vejo muita vantagem em fazer um aulão de véspera para a OAB, tá? Porque, como eu disse, a OAB é um mundo de disciplinas. Então, fica difícil ficar em casa escolhendo no que focar, porque você vai ter que abrir mão de alguma coisa. E aí, eu estava relativamente tranquila, porque eu tinha obtido esses 2 resultados positivos. E eu não tava com pretensão nenhuma, assim, de tirar uma nota excelente. Pra mim, 40 era 80, sabe? 7 é 10? Então, pra mim, nesse caso, eu só queria passar mesmo, só queria me livrar daquela obrigação. Só que, no dia anterior à nossa prova, teve uma briga muito grande no grupo da comissão de formatura. Eu sei que você que deve estar assistindo não se envolveu com isso, deve estar achando que isso é supérfluo. Mas, gente, essas coisas esgotam nossa energia de um jeito que vocês não têm noção. E aí, eu acho que isso abalou um pouco o nosso emocional. Eu digo isso nós porque eu tenho um grupo de amigas e nesse grupo a gente estava comentando. E aí, no dia anterior da prova, gente, deu um surto total. Eu falei, gente, não vou fazer essa prova.
Só que no dia anterior deu um surto na gente, porque a gente já tinha passado por esse estresse de ter um racha na nossa comissão de formatura. E aí a gente ficou muito, muito nervosa. A gente começou a se desesperar mesmo, gente. Eu não sei o que aconteceu nesse dia. Só sei que no dia anterior à prova começou a bater um nervosismo. Tipo assim, eu comecei a imaginar várias coisas que por hoje eu vejo que foi uma coisa positiva, porque eu consigo ter ideia de como as pessoas que me assistem se sentiram. Eu tava com muito medo de reprovar, tipo, tirar uma nota muito baixa. Eu tava com medo de ter que fazer esse exame de novo, porque é outro desgaste emocional ter que se submeter a um novo exame, eu sei disso. Então eu tava com com muito medo de passar uma vergonha. Pra mim, na minha cabeça, era uma vergonha não passar de primeira, porque eu vinha de muitas aprovações. E a gente começou a conversar e eu vi que isso era um sentimento geral, sabe? A gente tava com muito medo de não passar. Mas enfim, surtamos juntas no nosso grupo, eu e mais duas amigas, né? Minhas amigas mais próximas da faculdade. E aí, só que sei que no final a gente falou, gente, a gente pagou 240, vamos encarar isso aí. E aí, no dia da prova, eu já acordei um pouco mais calma. Eu não chorei, mas eu fiquei bem nervosa. Mas eu acordei um pouco mais calma. Eu lembro que eu acessei minha conta no Twitter, que eu tava muito tempo desativada, porque o professor que deu o Gabaritando Ética do Damásio ia dar um tuitaço de ética. Dicas pontuais. E aí foi o que eu fiz. Eu tomei um brunch. Meu brunch nordestino, que foi um cuscuz com carne de sol, tipo 11 horas, nem um café da manhã, nem um almoço, mas uma coisa que me sustentasse, porque eu não sou muito de comer em hora de prova. Eu bebo bastante água, mas eu não como muito. E aí eu cheguei lá, os meus colegas de classe estavam lá na frente, a gente conversou, eu me acalmei bastante e fui fazer a prova já calma. Na hora que eu abri a prova, eu abaixei minha cabeça e não levantei mais enquanto eu não terminei, praticamente. Eu consegui finalizar a prova bem rápido. Eu acho que cerca de 1h30, 2 horas. Eu já tinha finalizado tudo. E isso, gente, é muito prática, tipo... Vou dar um exemplo pra vocês. Eu já tinha prática de prova de concurso, né? Porque eu sempre realizei simulados em casa. Fiz os 2 simulados que eu falei pra vocês. Então... isso é prática. Então, se você quer se sentir um pouco mais calmo com relação a isso, treine bastante, sabe? Faça muitos simulados, porque você vai adquirindo confiança. E não tenha medo de fazer essas provas, mesmo que você não esteja atingindo os 40 pontos. Porque é só ela que vai te dizer no que focar, o que dá pra você fazer. Então, não tenha medo de realizar provas. E aí eu fiz a prova, eu vim pra casa sem noção nenhuma, juro pra vocês, sem noção nenhuma se eu tinha passado ou não. Mesmo tendo feito 63 pontos, eu não tinha noção. Então eu fiquei aguardando ansiosamente o gabarito. Ai, foi uma tensão. Pra mim essa sempre é a pior parte, corrigir. Meu namorado tava aqui na minha casa, eu pedi pra ele corrigir porque eu não gosto muito, eu fico muito nervosa. E aí ele corrigiu, aí na hora que ele tava corrigindo, os meus pais entraram e viram que ele tava corrigindo também, então ficou todo mundo ali junto comigo, aí que eu fiquei mais nervosa ainda, não recomendo que você corrija sozinha a sua prova. E aí, na hora que eu vi que eu tinha errado 17 questões, eu não acreditei. Eu fiz ele recontar várias vezes, porque pra mim não fazia sentido nenhum ter tirado essa nota tão boa. Mas eu consegui, graças a Deus. O que eu posso concluir de toda a minha experiência, do que eu vivi nesse período de OAB, no que eu vejo as pessoas desde que eu passei e abri meu Instagram de concurso, eu acompanhei muitas pessoas que estavam se preparando para esse exame, e o que eu consegui identificar. O que eu observei? Que a prova da ordem é difícil. É às vezes mais difícil do que uma prova de concurso. Digo no sentido das questões mesmo. As questões são bem elaboradas, elas são no nível alto. Só que
ela se torna uma prova mais fácil do que qualquer prova de concurso, porque você só tem que tirar metade. E normalmente as provas de concurso, para você conseguir passar, você tem que tirar 80%, 90%. Então você já tem essa vantagem de precisar tirar só 40 pontos, que é 50% da prova. E a outra vantagem é que é uma prova muito tradicional. Eu sei que muitas pessoas falam que a prova tá mudando, tá, mas ela sempre tá mudando, mas não é uma mudança drástica, não é uma mudança brusca. Dá para você fazer um rastro. A FGV deixa um rastro. Conforme você vai fazendo as questões, você vai fazendo os simulados, você vai ver que tem um padrão. Todas as bancas têm. E a FGV segue o padrão FGV. FGV para a OAB. Então, você fazendo muitas questões, você vai conseguir identificar esse padrão. Por isso que ela não se torna uma prova impossível de passar, como muitos concursos são no nível muito alto. Porque é mais tradicional. A gente tem como se preparar melhor. Mas, em compensação, o que eu observei? Que nessa prova, o emocional conta muito. Muito, muito mesmo. Não é que em provas de concurso o emocional não conte. Só que é uma pressão muito diferente. Eu senti isso na pele. Eu sei o que você que tá aí esperando essa prova tá passando. Normalmente, né, em todos os outros cursos, tirando acho que contabilidade, se eu não me engano, você não precisa realizar um exame para se provar um bom profissional, né? O término da faculdade já é uma vitória muito grande. Nós que fazemos direito, normalmente a gente termina a faculdade, se for sem a carteira da ordem, é como se não valesse nada. Eu digo para a sociedade, tá? Não tô dizendo que eu concordo com esse pensamento, longe disso. Então, é uma pressão muito grande você realizar esse exame. E eu vejo que muitas pessoas fazem várias vezes esse exame porque o emocional pesa muito. Elas ficam muito nervosas, se sentem muito pressionadas. Então, o primeiro passo é cuidado emocional. Se o seu emocional estiver muito fragilizado, você não vai conseguir se preparar bem para essa prova. Você tem que encarar ela como ela é, uma prova. Tem 3 vezes ao ano e ela não te define. Você conclui a faculdade, você já está de parabéns. Então, eu consigo observar que essa é uma prova que mexe muito com os nossos nervos. A minha dica é usar técnicas que te acalmem. Por exemplo, fazer meditação. Se você tem uma religião, se apegar à sua religião. Não alimentar coisas que te deixem nervoso, como, por exemplo, rede social, o ambiente ali, quem sabe no seu estágio, na sua faculdade, não tem uma pessoa tóxica que fica alimentando a sua ansiedade. Uma coisa boa é ter com quem conversar também. Se você tem pessoas com que tá passando pela mesma coisa que você vai conseguir identificar. Porque quando a gente teve o surto, né? Eu tive o surto um dia antes da prova, foram as minhas amigas que me ajudaram. E eu tenho certeza que elas sentem o mesmo, sabe? Então, e também tentar desapegar um pouco dela. Ou quem sabe, se você fez muitas vezes esse exame e ainda não passou, tentar rever o que tá fazendo de errado. E aí que os simulados entram, tá? No próximo vídeo, eu vou dar umas dicas mais práticas para como se preparar melhor. A outra coisa que eu observei durante essa tour da OAB é que ética é uma disciplina muito importante. Você tem que gabaritar a ética, gente. Isso não aconteceu comigo. Eu errei 2 questões. Eu errei 2 questões porque eu acho que eu não me preparei tão bem. Eu só li o código de ética. Eu imprimi da internet mesmo e li umas 2 ou 3 vezes. Fiz o aulão do Gabaritando Ética e o tuitaço lá, que eu li também. Eu acho que eu deveria ter lido mais vezes e ter feito muitas questões, porque a prova da OAB, vocês vão ver que ela é focada para o advogado. Então, muitas questões são casos,
práticos, e aí eles querem saber como é que nessa situação se aplicaria o código de ética, se aplicaria o estatuto. Então, esses dois regimentos, você tem que estar com eles na ponta da língua. Porque se você tiver com eles na ponta da língua, na hora que você ler o caso prático, você vai conseguir identificar. E a minha opinião é que você zere todas as questões. Se puder, você faça até mais de uma vez as questões, porque os casos práticos se repetem, tá? Então, foque bastante em ética, porque só ela já te garante muitos pontos. Outra coisa que eu observei é que os conteúdos gratuitos disponibilizados pelos cursinhos são de muita qualidade. Na minha época, o Damásio era muito forte ainda, e o SERS também. Eu até tentei assistir uns aulões do SERS e eu consegui. Eu acho que são muito bons. Eu sei também que agora a gente tem o CEISC e o Brasil Jurídico. Mas isso vai mudando. Toda hora um cursinho tá mais top do que o outro na OAB. Então, a minha dica é sempre estar atento a isso. Assistir os aulões que eles disponibilizam. Porque eles estão respirando a OAB. Então, eles sabem muito bem do que eles estão falando. Toda dica é bem-vinda. Uma dica que te garanta de 1 a 2 questões já valeu a pena. Se você não gosta de videoaulas, tente diluí-las. Pegue o aulão do último exame, porque ele também não tá tão defasado assim. Você pode ir diluindo as aulas para não ficar tão pesado durante aquela semana. Pode ser uma hipótese também. Mas eu já adianto que na internet tem muita coisa de qualidade para a OAB, muita mesmo. A minha última dica é para quem ainda não terminou a faculdade. Se você tá aí no 8º, no 7º, se você começou a faculdade agora, gente, façam a prova no 9º semestre. Não existe sensação melhor do que ter terminado, ter concluído essa etapa antes da gente entrar no último semestre, quando tem monografia, quando tem várias coisas. Formatura, quem sabe você trabalha. Então, faça logo o exame, porque, como eu falei pra vocês, 1, você passa e se livra disso. 2, você não passou, mas tem mais 2 oportunidades. Você tem 1 ano aí pra fazer, né, durante o 9º e o 10º semestre. Se livre logo, não postergue isso, porque pode ser que o sofrimento seja bem maior, tá? E a minha última dica é se prepare com antecedência. Eu sei que isso parece óbvio e vai bem de encontro do que eu vivi, mas é justamente por não ter feito isso que eu surtei no dia anterior. Então, se prepare com antecedência. Se você conseguir se preparar no 7º semestre, faça. Eu sei que tem gente que fala que, 3 meses é o suficiente para você se preparar para a OAB, mas pensa comigo, são 3 meses muito intensos. Então, se você conseguir começar a se preparar um pouco antes, o conhecimento não é perdido. O que você aprender de constitucional, penal, civil, vai servir para o resto da sua vida. Seja você advogado, atuante ou concurseiro. Então, essa é a minha dica. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo, dessa série da OAB. No próximo vídeo eu vou trazer várias dicas práticas mesmo, tá? E é isso. Não esquece de se inscrever e de curtir. Um beijo e até o próximo vídeo.